Olá, vamos continuar a leitura do livro No Começo Eram os Deuses, Jean Botero? Segunda parte, a mais antiga religião do mundo, capítulo 2, a primeira arca de Noé. Se você ainda não se inscreveu no canal e puder fazer isso, nós agradecemos. É apenas um clique, pessoal. Curta, comenta e compartilha. E vamos lá. Capítulo 2, a primeira arca de Noé. A arca de Noé de nossa infância, com sua ingênua coleção de bichos, a multidão heteróclita e pitoresca dos animais, apressadamente embarcados, 2 a 2, sobre um céu negro e ameaçador, riscado de raios e que já deixava cair largas gotas de chuva, como num admirável filme norte-americano, The Green Pastures, Verdes Pastos, de 1936, chega a nós de longe. Para além de nossa Bíblia, assim como o relato inteiro do dilúvio, do qual é inseparável, a arca vem da antiga Mesopotâmia. A mais antiga menção a ela se encontra em uma ou duas tabuletas cuneiformes, nas quais se inscrevem por volta de 1700 antes da nossa era, os cerca de 1200 versos de um grande poema mitológico intitulado Poema do Super Sábio. Contam-nos ali como Enlil, o rei dos deuses, acaba um dia por aborrecer-se com o rumo e a agitação dos homens excessivamente numerosos, e em virtude de sua vocação nativa, empenhados em produzir com seu trabalho os bens necessários e úteis para sobreviver, mas acima de tudo, para assegurar a seus senhores sobrenaturais uma vida faustuosa e sem aborrecimentos. Irritado por ter perdido o sono, Enlil decide suprimir aquela humanidade inquieta e barulhenta. Vai, portanto, mandar-lhe o dilúvio, isto é, naquele país plano que seus habitantes imaginavam mais ou menos coextensivo à superfície inteira da terra, um gigantesco transbordamento dos dois rios, Tigre e Eufrates, alagados com chuvas torrenciais, abandonam seus leitos e submergem o território. Semelhantes inundações de alcançar limitado, de fato, às vezes ocorriam aqui e ali. Nossos arqueólogos, mais de uma vez em níveis cronológicos diferentes, deparam com sinistros vestígios delas. Os autores do relato mítico viram algo maior e mais terrível. Acumularam, de certa forma, em sua imaginação todos aqueles dilúvios circunscritos para com eles compor um cataclismo universal e formidável, adequado para aniquilar todos os seres vivos da terra, e, em primeiro lugar, os homens, a fim de reduzi-los à imobilidade e ao silêncio perpétuos. Mas aqueles velhos mitógrafos já tinham o sentimento de que o poder, mesmo supremo, não confere por si a inteligência que dirige com frutos seu exercício. Enlil, cedendo à sua irritação, não pensou que o desaparecimento de todas as forças produtivas mergulharia o mundo divino e ele próprio, em primeiro lugar, na indigência e na fome. Seu conselheiro, o deus Ea, é mais clarividente, não dispondo, porém, de nenhum contrapoder e na impossibilidade de impedir seu soberano de ceder ao próprio capricho ou de anular a funesta decisão, ele vai conforme sua natureza, agir com fineza e astúcia. É verdade que não salvará os homens condenados pela despótica imbecilidade do detentor da autoridade suprema, mas ao menos cuidará, sem o conhecimento do altivo e teimoso monarca, para que a prodigiosa aquisição trazida ao universo pela existência dos homens, na ordem da natureza e da cultura, seja virtualmente preservada. Secretamente ele preservará, pois o mínimo necessário para assegurar, uma vez passada a tormenta, o recomeço das coisas tal como estavam, muito bem, antes da estúpida
e intempestiva cólera do príncipe. Os 7 andares do universo. A solução será retirada da própria natureza, do próprio ameaçador contra a água, e recorrerá a algo mais leve do que ela. Encarregará, pois, seu protegido, o super sábio rei do país e o melhor dos homens, de edificar uma ampla célula flutuante, cujo plano ele lhe desenha no solo. Sua estrutura será de madeira e sua enorme obra de cipreste, material de qualidade naquele país, que será preciso calafetar e betumar com cuidado na superfície e no interior, para impermeabilizá-la. A exceção de uma simples abertura deverá ser mantida hermeticamente fechada por todos os lados, até mesmo em cima, por um teto tão cerrado que um raio de sol não possa por ele penetrar. De outro modo, a chuva torrencial se precipitaria na arca, e o tumulto e o furor das ondas a golpeariam, desequilibrando-a e levando-a a pique. Seria útil prever algo que lhe assegurasse o movimento e a direção. Remos, velas ao leme. Ela não era feita para transportar seu conteúdo de um ponto a outro, mas apenas para protegê-lo da água devastadora, flutuando ao sabor das ondas. Nesse sentido, a construção podia evocar um barco, um navio, como a chama o modelo mesopotâmico. Mas os autores do relato bíblico quiseram ressaltar a diferença. Em vez de utilizar a palavra do hebraico para barco, oniá, falam apenas de teba, caixa, baú, acompanhados com exatidão pelos tradutores gregos e latinos da Bíblia, que dizem o mesmo sentido que bolton e arca, respectivamente. É por isso que falamos de arca. Na mais antiga apresentação do relato, as cotas da embarcação não parecem ter sido precisas, ao menos nada nos resta delas. Mais tarde, como a desmesura e a ênfase entram sem dificuldade no folclore, deu-se livre curso à imaginação. O texto bíblico prevê uma construção oblonga de 150 metros de comprimento por 50 metros de largura e 15 metros de altura, e por volta de 300 letrado babilônico, que traduziria para o grego as traduções de seu país, chega a mencionar 3 km de comprimento por 400 metros de largura. No final do segundo milênio a.C., na Mesopotâmia, pensava-se antes em um enorme cubo de 60 metros de lado, com um calado de 40 metros, um verdadeiro baú flutuante. Mas o texto precisa que esse amplo volume devia ser interiormente organizado, dividido em 7 andares, cada um deles dividido em 9 compartimentos. Há aí, ao menos, pelos 7 andares, uma remissão sutil à própria disposição do universo, segundo a ideia que dele, então, se havia 3 céus supostos no alto, o mesmo número de planos infernais abaixo, e entre eles a terra dos homens. Assim tomava-se de fato a arca por um verdadeiro microcosmo flutuante. E com toda razão, já que ela trazia potencialmente e em germe tudo o que levaria o novo universo a renascer após o seu desaparecimento pelo terrível cataclismo. Na Bíblia, esse embrião é em primeiro lugar Noé, o justo, escolhido para perpetuar a raça dos homens por meio de uma descendência tão irrepreensível quanto eles. Entretanto, além das provisões necessárias,
ele deverá levar consigo espécimes, macho e fêmea, de todos os animais terrestres, quadrúpedes, pássaros e bestiolas. Na versão antiga, o javista, considerando junto o uso alimentar e a cultura, eleva a 7 pares o número de animais puros, isto é, os que são ao mesmo tempo comestíveis e passíveis de serem oferecidos em sacrifício. Mas o mais antigo documento cuneiforme relata que o super-sábio embarca, além da família e da gente de casa, exemplares de todos os seres vivos, grandes e pequenos, incluindo os pássaros. Uma variante chega a acrescentar como que, para simplificar as coisas, que Iá os enviará ao super-sábio e eles esperarão diante da casa dele, prefigurando de algum modo o circo de Green Pastures. Assim, é o primeiro estado da coleção de animais de Noé, considerando o número reduzido das espécies zoológicas conhecidas pelos autores do mito em seu país e nos arredores imediatos. Ela era bem menos farta do que em nossa imaginação, alimentada pelas infinitas espécies descobertas depois em todo o vasto mundo. Sem falar dos peixes, e bem se vê porque nem o texto cuneiforme, nem o relato em hebraico se preocupa com as plantas. Enraizadas na terra, eram consideradas mais ou menos parte dela, e própria para dela ressurgir assim que a massa d'água desaparecesse. Entretanto, ao menos na Mesopotâmia, país de técnicos, fabricação e personalmente adquiridos, foram explicitamente previstos na carga do barco Salvador, não apenas objetos trabalhados, todo o ouro e toda a prata do super-sábio, mas também a presença de técnicos capazes para preservar também a cultura, de propagar a destreza e os procedimentos tradicionais eficazes. Outra versão conhecida unicamente por Berossi, e sem dúvida mais recente, via as coisas de modo diferente. Antes de embarcar, o herói do dilúvio deveria, por ordem divina, furtivamente enterrar na cidade do sol, em Sipar, todos os escritos que memorizavam aquelas aquisições que ele iria buscar depois da tormenta para transmitir. Os animais de Noé. Assim, provida e com as escotilhas devidamente cerradas, concentrando todo o universo prestes a desaparecer, a matriz do mundo por vir, nossa arca microcosmo, pôde flutuar e cambalear sobre a água, e o dilúvio pôde abater-se sobre a terra e aniquilar tudo. O conteúdo dela nada tem a temer, abrigado pelo tempo que for necessário. Aqui, ainda, o exagero do folclore teve seu papel. O mito mesopotâmico dá ao formidável cataclismo apenas 7 dias e 7 noites de duração. O javista bíblico, século IX, o prolonga a 40 dias, mas a versão bíblica mais recente, o documento sacerdotal do século XV, o estende a um ano solar completo. Depois disso, a água abaixa e desaparece pouco a pouco. A arca acosta e para, e tudo o que se achava nela encerrado desce e se espalha pela terra novamente habitável. É o nascimento do novo universo, este que dura até hoje. Que bom que você ficou conosco até o final. Curta, comenta e compartilha esse vídeo. Inscreve-se no Clube de Canais.
venha fazer parte desta academia. Logo e em breve lançaremos o capítulo 3, o país sem retorno dos mesopotâmicos.